Você viu nas redes do INSS? Não precisa pagar ninguém para requerer um benefício. Parece justo, não é? Mas e se eu te contar que nesta frase existe uma armadilha que reduz custos e transfere a responsabilidade para o cidadão? Hoje eu vou te mostrar o que mudou com o tema 1124 do STJ e por que o cidadão que pede benefício sem orientação sai perdendo e muito. O INSS quer vender a ideia de que o serviço da Previdência Social é fácil, é gratuito e você não precisa de orientação para fazer. Você não precisa contratar um advogado para fazer. O INSS não tem um balcão que vai perder com você 1 hora ensinando a te instruir o processo, te ensinando quais os documentos necessários, que documentos você precisa ir atrás, o que está faltando. Ele não te explica o que é uma autodeclaração, quais os termos para preencher esta autodeclaração, ele não te explica o que é um PPP, ou se explica, ele não vai dizer como preencher, se o PPP está correto, se o preenchimento está incorreto, o que é um LTCAT, se o LTCAT menciona o que deve mencionar para que você consiga a sua insalubridade. Enfim, o INSS não é o seu advogado. Existem pendências no CNIS do cidadão que devem ser corrigidas. Entretanto, este procedimento é complexo. Você precisa ir atrás de empresa, você precisa buscar documentação adequada, você precisa mexer no CNIS, você precisa regularizar a GFIP. Tem coisas que você não consegue fazer sozinho. Você depende da empresa, você depende de orientação, você depende de instrução, a qual não te é fornecida. No dia 8 de outubro, foi julgado o tema 1124 do STJ. Dá um Google lá e pesquisa o que é o tema 1124 STJ. É uma decisão que vincula todos os tribunais inferiores. O que ela diz? Que se não forem juntados no processo administrativo, ou seja, quando você pediu o seu benefício lá no INSS, você não juntou todos os documentos necessários, o processo pode ser extinto, ou seja, você não tem interesse de agir, então o juiz vai falar, olha, esse processo não vai seguir, vamos acabar com ele porque você não juntou lá atrás no INSS o que precisava juntar. Ou o juiz vai dizer o seguinte, olha, os teus atrasados, infelizmente, você não tem direito, porque você só juntou os documentos necessários aqui no processo judicial. Então, os teus direitos aos atrasados começam a contar da data do processo judicial para frente. Qual que é a consequência disso? Quando você vai ao INSS, monta o seu processo administrativo sem orientação, sem o PPP preenchido corretamente, não impugna o LTCAT, não impugna o PPP, quando você preenche a autodeclaração de forma incorreta, quando você deixa de juntar documentos necessários para comprovar união estável, o juiz vai dizer, olha, se você está juntando isso agora, ou você não tem interesse no processo porque você não juntou lá atrás, ou você vai ter o direito a partir deste momento. Então, se você não montou o processo administrativo, não instruiu ele de forma correta, você perdeu todo esse tempo. Você vai, monta sozinho. Primeiro, você já tentou usar o sistema do INSS? Você já tentou protocolar, enviar documentos? Você tentou fazer o reconhecimento facial? Você me diz qual que é a dificuldade que você teve. Você sabe que não é fácil. Então, a partir do momento que o INSS diz o serviço é gratuito, ele te joga nas costas a responsabilidade de você instruir o processo com toda a documentação. E se você não instruir, azar o seu, você perdeu. Se você não instruir o processo devidamente, todos os teus atrasados estão condenados. Então você deu entrada, você fez o recurso, esse processo tramitou 2, 3 anos e daí você procura um advogado. O advogado vai ingressar com o processo judicial. Qual que é a consequência? Você perdeu tudo o que você fez. Você perdeu 3 anos, 2 anos de atrasados. Isso pode acarretar em bilhões de economia pelo INSS às custas da desinformação, porque o INSS não tem um balcão para te orientar sobre tudo o que eu te falei. Então, o que você deve fazer? Procure orientação jurídica especializada, dê entrada no processo, ou sozinho, com orientação, ou através de um advogado. Se for negado o benefício, faça um recurso técnico, apontando realmente na legislação as falhas do analista ao indeferir o seu pedido. E não faça um recurso genérico, como, por exemplo, eu me sinto injustiçado
aposentado porque eu trabalhei na roça desde os 7 anos de idade. Isso não importa, isso não é argumento para recurso. O recurso deve ser pautado em cima de legislação, em cima de instrução normativa, em cima de preceitos legais e de falhas administrativas. E você, como leigo, provavelmente não vai conseguir alcançar a técnica que um recurso precisa ter para alterar a situação. Se você tem a técnica para fazer o recurso, ótimo. Caso contrário, valorize o advogado, ele vai te ajudar. O barato sai caro. O direito de fazer o pedido pode ser gratuito, mas o prejuízo é alto. O INSS economiza e o cidadão paga a conta. Muito obrigado por assistir e até a próxima.